A remodelação está em alta em Portugal. Entretanto, em várias situações é preciso obter uma licença da Câmara para poder executá-las. Saiba nesse vídeo quais são essas situações e quando é dispensável essa obrigação. Vem comigo. Olá, eu sou a Caroline Dutra e aqui na Minha Vida na Europa eu vou explicar para vocês quando é e quando não é necessário ter essa licença. Geralmente, quando você vai aí afetar a estabilidade do edifício, quando vai fazer alterações na fachada, é quando normalmente você precisa obter aí uma licença, mas não só. E eu não estou a falar somente de uma remodelação total de edifício, até porque muitas vezes há pessoas que querem fazer a remodelação de um apartamento e querem fazer uma certa alteração ali na fachada. Mas quando é que isso se aplica? Existem obras que necessitam apenas de uma mera comunicação à Câmara, a menos que essa casa esteja classificada como um edifício de interesse municipal. Assim, desde que a obra não ponha em causa a estabilidade do edifício, ou seja, pilares, vigas, o elemento estrutural em si, e nem implique modificar a altura da casa ou dos pisos, ou a forma das fachadas ou do telhado, não é necessário avisar a Câmara. Contudo, temos aqui certas particularidades. Em primeiro lugar, alterar a fachada de um prédio pode ser das mais complexas que há. Ou seja, aumentar a fachada de um prédio, em muitos casos, como por exemplo, da conservação de um edifício, né, que aumentam a altura ou faz uma grande alteração, ou mesmo acontece aí, se você quiser pintar a cor do prédio, é sempre bom verificar as leis daquela autarquia que você está a construir aqui em Portugal. Aqui o Código de Obras altera muito de acordo com cada município. No caso aqui não de uma remodelação simples, mas de uma reestruturação, de uma conservação, na hora de reconstruir uma ruína, se o imóvel estiver situado numa zona de interesse municipal, numa zona de classificados, ou em vias de classificação, ou mais uma vez, se a obra resultar no aumento da altura da fachada, número de pisos, é necessário 100% da licença da Câmara. Fazer aí o teu sonhado open space pode ser uma coisa muito realista, muito provável de acontecer. Entretanto, nós temos aqui umas alíquotas em as obras não ponham em causa a estabilidade do edifício ou da fração, ou seja, interfira aí na segurança das outras pessoas que também moram naquele edifício. Não implique em modificar a altura da casa ou dos pisos. Não altere a forma das fachadas ou do telhado. Voltando aqui no assunto da fachada, fechar uma varanda pode exigir ou não uma licença camarária. Vai depender muito do município, da autarquia, da região em que se encontra. Tratando-se de um prédio, uma vez que a linha arquitetônica do edifício pode estar em causa, o condomínio tem que autorizar a obra por maioria de 2/3, tá? Independente aí da autarquia, da zona que tiver esse edifício. No caso de arranjar um telhado, você pode até arranjar um telhado, desde que no final da obra ele não esteja ali o formato, a estética alterada, tá? Por exemplo, Carol, mas agora eu quero alterar o telhado da minha casa para um painel sanduíche. Tá bem, nós já temos aí hoje em dia no mercado painel sanduíche com a finalização em telha lusa, que imita identicamente aí o que nós temos aí do mais tradicional, em barro, tá bem? Então, no final vai estar ali com a mesma estética, não vai se notar muita coisa, por isso neste ponto não é preciso uma licença, tá bem? Em caso de você querer instalar painéis fotovoltaicos no telhado, você até pode instalar, desde que não excedam ou ultrapassem a área de cobertura total do edifício. No caso de alterar as portas e as janelas, você pode até fazer essas alterações, trocar aí, até para uma questão de conforto acústico, um conforto térmico, mas se você viver num edifício, você precisa ir de uma aprovação do condomínio, até porque você está alterando a janela aí do prédio, né? E principalmente, mais uma vez, entramos aqui, se você estiver numa zona histórica, numa zona de interesse público, também é preciso constar aí as leis da autarquia, a lei local. Se a sua casa, seu edifício não estiver numa zona de interesse municipal, você pode estar aí fazendo as pinturas que você quiser, fazendo alteração de azulejos, o que for na parte interior da sua casa. Esteja livre para fazer aí as suas obras, entretanto, eu recomendo que vocês avisem com antecedência a vizinhança, coloquem aí, principalmente no caso de um apartamento, na porta, ou avise aí o condomínio que vai haver obras, para não haver chatices e, principalmente, respeite o horário de barulho que nós temos aí em lei de Portugal para realizar essas obras. Enfim, recomendo-lhe que consulte sempre um profissional
ou um técnico de confiança, ou que seja, para poder realizar essas obras. É muito importante que você tenha um acompanhamento técnico para que tudo corra bem, tá bem? Se inscreva no canal, aperte o sininho, não se esqueça de me seguir no Instagram, deixe aqui no comentário o que você achou e deixe aí as suas sugestões de que você quer saber mais a respeito de engenharia, de viagens, de idiomas, o que seja. Desejo-lhe boa sorte e boas obras. Beijinhos!